Olá, muito boa noite a todos, a todas, amigos espíritas da página Harmonia e Luz e também, né, hoje aqui da página Sendo Espírita, para a nossa alegria, estamos juntos fazendo mais um diálogo espírita, considerando-se a necessidade do estudo espírita, não é? Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. Estamos ao vivo hoje em Conexão Austrália com a Samadhi Haik, que é também ativista do espiritismo nesta parte do mundo, e hoje em dia, né, para todos os lugares, é possível trazer a mensagem espírita através das mídias sociais, né, da internet, enfim, do sistema multimídia, não é? Então, vamos fazer uma breve oração, né? Que Deus nos ilumine nesse momento, considerando as nossas imperfeições, as nossas profundas desigualdades e lentidões espirituais, mas que possamos avançar um pouquinho mais na questão da compreensão espírita. Que assim seja. Bem curto, mas o suficiente, não é? Para que a gente possa filosofar dentro do significado, não é, Samadhi? Que é a ciência, a filosofia, a religião que o Espiritismo tem. Nós vamos falar um pouco do contexto da doutrina espírita e tu vais apresentar a questão dos animais. Já falamos em outros momentos na questão do vegetarianismo, na questão, né, do veganismo também, né, não só do vegetarianismo, mas também vamos entrar numa outra questão que é necessário que se diga, bastante avançada para a época, ou considerando-se o atraso da nossa evolução, ou considerando-se, não é, a questão do planeta mesmo como um todo. O Espiritismo tem uma explicação bem lógica para isso. E a pergunta é, os animais, né, eles são seres em evolução? São seres que vão chegar a um grau de consciência ou não? Nós teremos aí mais cedo ou mais tarde, né, a companhia de... É possível, né, essa realidade de que os animais venham a se tornar seres racionais? Nós somos bastante preconceituosos em muitos momentos como seres humanos nesse sentido. Houve um momento que os seres humanos consideravam até mesmo, né, índios e homens da raça negra sem alma. Né? A crueldade humana ela vai além, né, da nossa evolução. Trouxe aqui um texto para contextualizar um pouco sobre isso, Samadhi. Eu vou dar uma lida rápida aqui para que depois tu entre nessa questão também de que o Espiritismo esclarece muitas coisas, mas muitas delas ainda, né, estão por acontecer, mesmo considerando todas as questões relacionadas ao livre-arbítrio. A alma dos animais. A alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal, desperta no homem. Eu não vou ler tudo, porque esse é um texto, só vou citar depois o link, eu vou colocar o link aqui embaixo nos comentários, e ao longo, né, do nosso diálogo a gente vai colocando algumas questões, mas eu vou ler só a introdução aqui, para que tu possas entrar no assunto. Daí eu vou te dar boa noite, bom dia, né? Porque no caso tu estás aí na Austrália, que já é bom dia, né? Não é fácil o homem aceitar a tese de que os animais têm alma. Apegado que está a ideia de que o gênero humano é privilegiado perante as leis que presidem a criação. É penoso para ele, do alto de seu milenar orgulho, admitir que o espírito, centelha divina, encarnando brilhantes inteligências, cursando universidades e institutos científicos, passou pela fileira animal, ali ensaiando os passos iniciais da maravilhosa senda evolutiva. Acho que nós podemos fazer um breve estudo desse artigo, indo por partes, que está na revista Reformador. No final tem a data, Samadhi. Eu quero te dar bom dia aí na Austrália, Reformador, julho de 1990, para que eu vou tirar da tela, depois eu coloco novamente para que a gente possa ir contextualizando e que tu entre nessa questão também. Os animais têm alma? Como funciona essa questão dos animais, a nossa relação, não é? Você bem à frente na questão já do ativismo vegano, um partido em defesa dos animais, mas ainda estamos bastante, vamos dizer assim, atrasados na questão até da própria alimentação, do consumo da carne animal, né? Como o espiritismo vê isso? Eu gostaria que tu, dentro da visão espírita, nos trouxesse uma explicação, por gentileza. Bom dia.
Bom dia, Miguel. E boa noite para todo mundo que está aí. Para mim, são 9:30 da manhã aqui do outro lado do planeta, literalmente, né? Legal. Pois é. Então, quando eu comecei a. Eu sempre estudei espiritismo desde que eu nasci, né? Eu fui criada no meio de um lar espírita, né? Tive esse privilégio. E a gente sempre presta mais atenção nas coisas que são mais comuns para a gente, né? Mas quando a gente começa a olhar realmente as definições de tudo e as mensagens mais importantes de cada um dos mensageiros que, né, a gente tem o prazer e a sorte de receber essas mensagens, que a gente começa a perceber que as mensagens sempre estiveram lá, as definições sempre estiveram lá, a gente é que não estava acostumado a perceber, ou ninguém fala sobre o assunto, porque é um assunto que mexe em comodidade, mudança. Então, não é um assunto confortável para as pessoas. Mudar é uma coisa que não é confortável. A gente está aqui para evoluir, mas evoluir é muito difícil, né? Não é uma coisa que é fácil. Então, incomoda às vezes. Mas, por exemplo, Kardec explica, até no livro dos Espíritos, eu acho que a evolução do espírito começa com uma encarnação animal. Então, as primeiras formações do espírito, as primeiras encarnações do espírito são como animais. E eles começam com os animais menos evoluídos e vão evoluindo. Eles têm, cada encarnação, eles vão evoluindo. Então, eles têm toda a parte evolucional na vida animal. E aí, quando eles evoluem o suficiente, eles passam para um ser humano, né, para ser o espírito de um ser humano. Então, eles passam da evolução animal para a evolução de humanos. E aí a gente sabe que a gente vai passando por várias encarnações para ir evoluindo como seres humanos. E o ser humano depois passa quando chega, né, no nível mais evoluído, passa para o próximo estágio, que seria o que a gente chama do estágio angelical, né, que seriam os mais evoluídos ainda. E entre esses também tem vários estágios. Então, na verdade, é o mesmo espírito que passa por todo esse caminho. Então, quando a gente fala de animais, a gente está falando da gente mesmo numa evolução passada. Eles são, É. eles são nossos próximos mais do que as pessoas imaginam ou têm a clareza de saber, né? Porque eu acho que também a maioria disso é falta de informação, ou falta, como eu disse, prestar atenção nessas coisas. Mas o, o, o ser humano é um animal, né? Nós somos mamíferos, nós temos a mesma composição física praticamente de todos os animais mamíferos, principalmente dos herbívoros, né? A gente tem nossos órgãos, nosso DNA é muito parecido, macaco, todos esses animais que a gente já sabe. A gente já sabe que a ciência está ensinando a gente. Mas o espiritual já vem ensinando isso para a gente há muito tempo. O Kardec Uhum. mesmo já falava sobre isso, Joana de Ângeles, Emmanuel, todos eles falavam. Eu tenho até algumas passagens de alguns deles depois que a gente pode ler, porque é muito interessante, porque eles explicam isso há décadas e décadas e décadas, e a gente só não estava prestando atenção, mas agora a gente está. É, pois é, e o prestar atenção já é alguma coisa, né? Mas ainda para se chegar na ação, porém, é claro que há um planejamento, não é, Samantha? Eu vou falando do ponto de vista de contextualizar o espiritismo, e aí você relaciona com essa questão dos animais, que eu acho que vai ficar bem legal. Uhum. No sentido de que são chamadas as mônadas, né? Nós somos criados, tudo que é criado por Deus se movimenta, a força da vida é muito mais do que nós podemos imaginar, mesmo na nossa vida prática imperfeita, porque quando se entra na questão filosófica que o Espiritismo nos traz, para podermos pelo menos intuir a realidade de Deus, nós precisamos abrir mão da nossa própria realidade
aqui, vamos dizer, materializada naquilo que nós somos na consciência limitada, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, para que nós tenhamos o mérito das escolhas e o caminho da evolução seja, e da experiência escolhida, não é, seja meritório ou, né, no caso de erro, também pedagógico, no sentido, né, de nos trazer o aprendizado. Todos nós fomos criados puros, simples e ignorantes. Mas aquela visão simbólica do paraíso, de Adão e Eva, ela é somente um mito, porque, na verdade, ali já havia toda uma história de outros planetas. Eu considero uma questão importante na relação de tempo que nós precisamos pensar juntos, que se Deus é eterno, não teve começo nem fim, o passado ele é tão infinito quanto o futuro. Para quem pesquisar a origem de Deus, nunca vai encontrar. Então, se nós fôssemos viajar para o passado na direção de outras civilizações, na origem da Terra, o Allan Kardec escreveu a Gênese, né, com a ajuda dos espíritos, né, claro, dentro das suas obras todas, desmistificando um pouco aquela questão, né, das semanas bíblicas, lá onde ele faz todas essas comparações, né, os 7 dias que Deus teria descansado no 7º dia e tal. A criação é constante. Outras religiões e outras intuições também são corretas nessa questão, né, do Manvantara, né, da respiração divina, etc. Então nós temos que ampliar o pensamento nisso tudo para não nos sentirmos humilhados como orgulhosos seres humanos de que jamais eu seria parente de um cachorro, de um macaco, não é? No hinduísmo, por exemplo, eles consideram a licantropia, que a tua alma pode... Isso que assusta muita gente, que a tua alma, depois do momento que ela chega ao grau hominal, primeiro nós passamos pela mônada, né? Que é o espírito em transição do vegetal para depois do animal, quando ele chega no grau máximo, né, do animal, para entrarmos no hominal, daí no humano, né? Então eles constituíram a palavra mônada, que seria um intermediário, né? Ou seja, estamos mais próximos do instinto do que do humano, para depois chegarmos no angelical, como tu falaste. Então, considerando tudo isso, é preciso relativizar muitas coisas ainda para que a gente possa suportar o fato, né, de que nós saímos do reino mineral, vegetal, animal para sermos hominal. As pessoas acham engraçado, quer dizer que, né, você foi um elefante, um macaco, e que no caso da licantropia considerada pelos Hare Krishnas, né, os hindus, se você não se comportar bem, você pode voltar a ser um cachorro da próxima vida, o que no espiritismo não é assim, né? Não, e Kardec fala que a gente não tem como voltar para trás, a gente tem como estabilizar, né? Ficar na mesma. A gente tem como passar várias encarnações no mesmo nível e não evoluir se a gente não fizer nada para isso, mas não tem como regredir, né? Só tem como ir para frente ou ficar estagnado. Mas é exatamente isso que você falou, Miguel. O problema, na verdade, é que a gente está condicionado pelo preconceito. A gente nasce, se você presta atenção em todos os bebês e crianças, a gente nasce sem preconceito algum. A gente nasce tratando todo mundo igual, a gente vai brincar com bebês negros, japoneses, brancos, da mesma maneira e não vai ver diferença. A gente vai brincar com uma vaquinha, com um coelho, com um cachorro, da mesma maneira. A gente não vê discriminação, a gente aprende discriminação. E é aí que está o problema de nós sermos espíritas e estarem fazendo isso, porque tem a contradição. Nós estamos aprendendo no espiritismo que exatamente todo mundo é o nosso próximo, todo mundo merece compaixão, todo mundo merece segunda chance e todas essas coisas, porque nós já fomos essas pessoas, né? Todas as pessoas que a gente encontra que são menos evoluídas que a gente não sabe o que a gente fez numa vida passada. A gente poderia ter sido tão ruim, ou tão bom, ou tão ignorante, ou tão... quanto essas pessoas. Então, tratar o outro pelas ações do agora é muito errado segundo o espiritismo, certo? E é a mesma coisa com os animais. Se há 100 anos atrás, a pessoa que resolveu tirar leite da vaca
resolvesse tirar leite do cachorro em vez da vaca, a gente estaria bebendo leite de cachorro hoje em dia, e não leite de vaca. Não tem diferença. A diferença é a nossa percepção. O leite da vaca é ruim para a gente, tanto quanto o leite do cachorro é ruim para a gente. Mas os seres humanos estão fazendo essas decisões, não é a gente. Aliás, o Kardec fala que é o orgulho que levou o homem a dizer que os animais foram criados para nossa causa e para nossa satisfação. Não existe nenhuma escritura oficial de nenhum espírito, de nenhum, sabe, do Jesus, Maomé, nenhum deles falou: olha, os animais estão aqui para você se usufruir deles, entendeu? Foram os homens que decidiram isso. Foram os homens que olharam e falaram: pô, tá ali, vou pegar, não vai reclamar, né? Porque os animais não falam, mas eles reclamam sim, eles choram, eles gritam, eles tentam fugir, eles sofrem. E o que o Emmanuel fala é que os animais, eles desenvolvem igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento deles é igual. Eles amam do mesmo jeito que a gente ama. Eles escolhem o parceiro da vida deles da mesma maneira que a gente. Eles, né, se acasalam. Eles são, a maioria das espécies são fiéis até aquele parceiro que eles escolhem para continuar a vida. Eles têm filhos, eles cuidam dos filhos, eles têm amor pelos filhos, eles têm amigos, eles são leais à espécie deles, eles defendem uns aos outros, eles ensinam para a gente muito mais do que o que a gente está observando. Eles têm gosto por beleza, eles têm gosto por carinho, sabe? Se você tem um cachorro em casa, todo mundo que tem um cachorro, que já teve um cachorro e que já amou um cachorro, sabe que o que eu estou falando é verdade dos cachorros, certo? Qual é a diferença entre um cachorro? E qual é a diferença entre um cachorro e um porco? Sabe qual é a diferença? Na verdade, o porco é muito mais inteligente que o cachorro. O porco é um ser mais evoluído que o cachorro. Só que olha o que a gente faz com o porco. A gente tortura ele, a gente queima ele vivo, a gente corta ele, a gente come ele. A gente faria isso com o cachorro? Nunca. A gente acha um absurdo as outras nações que comem cachorro e a gente fica horrorizado, né? Agora, eu acho que os indianos ficam horrorizados com o que a gente faz com as vacas. É tudo percepção, é tudo a mesma coisa. Só que não existe real amor e compaixão se a gente não tiver com todos os seres. É isso que os espíritos ficam ensinando a gente e a gente não estava escutando. A própria Joana de Ângeles, por exemplo, ela fala que não existe amor se a gente não amar todos os seres nessa terra, incluindo as árvores, mas ela fala principalmente dos animais. Você tem que amar os pássaros da mesma maneira que você ama as baleias, que você ama os peixes, que você ama as vacas e os porcos e as galinhas. Eu falo bastante da vaca, porco e galinha e de peixe, porque é o que a gente mais mata, né? É o que a gente mais tortura. E os outros... E os animais selvagens, então, que já está 80% em extinção. 80%, Miguel. Daqui a pouquinho, né? Já não vai ter mais nenhum. Olha o que a gente está fazendo. A gente está não só torturando os nossos próprios ancestrais, como a gente está, na verdade, impedindo que as futuras gerações, as próximas encarnações, não tenham a experiência de viver num mundo perfeito que foi criado. A natureza vai estar completamente destruída, não vai ter a maioria dos animais, sabe? Vai ter criança nascendo que não sabe o que é um elefante, nunca viu na vida e não vai saber o que é. Verdade. É muito triste. Isso tudo nos responsabiliza parcialmente no sentido né, de que o Espiritismo não traz a questão de culpa e pecado, mas de responsabilidade. Porque, considerando-se que o espírito não volta atrás, que o espírito, porém, pode estacionar, mas o mundo evolui, e é o que está acontecendo. Muita gente acha que o apocalipse é o final dos tempos, e, na verdade, é uma nova era que está entrando, né?
Então está muito claro essa questão, muito clara no que significa que, se nós não avançamos com a necessidade do planeta, que está no momento de graduação, né, vamos dizer, de capacitação, né, se fala muito, né, no marketing também, e tudo, né, marketing 4.0, tudo é 4.0, então vamos dizer que o mundo está numa classificação, né, de entrar num mundo novo, porque a administração, neste caso, eu gosto de citar o Ramatiz, para que nós tenhamos uma visão maior, porque ele fala dos engenheiros siderais. Antes eu acho que tu procurava a palavra avatares, né? Nenhum avatar, né, que desses que passou pela Terra, e o maior deles, Jesus, disse realmente isso, né, que os animais estavam aqui para nos servir, mas sim para colaborarmos, servir. Somos todos devedores uns dos outros. Então, quando se fala em termos ideal. É difícil mesmo, né, atingir de maneira imediata e ter a coragem sobre aquilo que se fala. Mas é preciso se responsabilizar disso. Por isso que nós temos aí uma série de fatores, né, relacionados à questão da oratória, né, principalmente na questão política de todos nós, né, há muita desconstituição, a hipocrisia, a ironia, o cinismo, tudo isso já descrito, né, desde do pensamento grego, e que aonde, né, segundo se tem aí as reencarnações do próprio Chico Xavier, Allan Kardec e Platão, é o mesmo espírito. Se diz aí, o Geraldo Lemos já temos estudado isso, e ele revela, e temos falado também, ele que é, né, o herdeiro do espólio psicográfico do Chico Xavier, né, Samadi? E quem está nos ouvindo em qualquer tempo nesse momento. Então, isso tudo, só para que a gente possa ter uma visão maior, tem a nossa cocriação, porque sendo que nós vamos avançar no sentido de deixarmos um dia o mundo hominal, e passarmos nas escalas da angelitude, né, que tu disseste muito bem, né, porque são escalas, até chegarmos o mais próximo da imagem e semelhança de Deus, e eu concluo observando o infinito das coisas, que não há fim. Primeiro porque se tivesse um fim ia ser muito tedioso, né? Você chegar, bom, agora cheguei, game over, né? Acabou, agora só posso olhar, e eu posso olhar só para baixo, né? Né? Ficaria muito chato, né? Então, né, Deus sendo, né, é muito enigmático, isso é muito interessante, mas é real. Só que nós temos que puxar toda essa filosofia para que ela seja simples para o nosso contexto atual, que é uma visão mais ativa do presente, para que nós não cheguemos a esse mundo, né, que é projetado, né? Porque o Apocalipse também foi projetado pelas mentes humanas, somos co-criadores. Era para termos, segundo o próprio Chico Xavier dizia, uma guerra nuclear até 2018, e se não acontecesse, nós estaríamos um pouco melhores. Então parece que não aconteceu, ganhamos mais um crédito. Nessa questão dos animais, o Ramatiz fala muito bem, que haverá uma transformação econômica, haverá. Só que o que está acontecendo é pela força dos fatos, pela dor, não é pelo amor, não é uma transição pacífica. A notícia, né, comemora-se, por exemplo, no caso do menor consumo de carne, mas não porque as pessoas deixaram de consumir no Brasil, é porque houve uma pobreza, um empobrecimento da população, então isso, mas, porém, não é? O quanto isso nos prejudica no sentido, essa é a pergunta que eu quero te fazer, para que tu exponhas, no sentido kármico mesmo, no sentido da lei de causa e efeito, no sentido disso, porque o que tu falas, eu vou te passar a palavra, tá? Só para que eu conclua o raciocínio, no sentido kármico, nós percebemos, como tu falaste das criancinhas, e Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque nós inauguramos a encarnação, cada uma delas inocentes, né? Todos, até o espírito do Hitler, né? Só que aí nós vamos lembrando os velhos hábitos, trazendo as reminiscências das vidas passadas, os compromissos, as tentações, os espíritos das sombras que nos espreitam, porque ninguém reencarna sem chance de avançar. O próprio Hitler podia ter vencido aquele momento dele. Não venceu porque se entregou para as sombras, infelizmente para ele, né? Porque a preparação maior, então, acontece no plano espiritual. Os espíritos, então, ficam lá no Ministério da Reencarnação, as crianças, olha, aqui, ó, então, isso que nós estamos falando, né, tem aula, tem... Então, para que a gente possa, pelo menos, tentar intuir um pouco disso aqui, né, porque eu vejo, realmente, sem influência nenhuma, né, eu fui
muito feliz. Os meus 2 filhos comem pouca carne, né? Pouca carne. A minha filha está indo para o caminho do veganismo, né? Estamos tentando entrar nesse impulso junto com ela. Então, quer dizer, qual é o resultado disso, né? O plano espiritual trabalha isso para o mundo melhor. O que nos atrasa no consumo da carne? Olha, até o próprio... Tem uma entrevista com o Chico Xavier que eu assisti muito antes de eu nascer, eu acho que foi nos anos 50, alguma coisa assim, muito, muito antiga, mas ele falava, que alguém perguntou isso para ele, e ele falou, olha, agora o ser humano não está evoluído o suficiente para entender sobre uma alimentação diferente, né? Isso foi lá pelos anos 50, eu acho que foi. Mas, se você lê as coisas que o Emmanuel estava falando, que todas essas pessoas que eu estava citando estavam falando, e você olhar a data que aquilo tudo foi publicada, foi por volta dos anos 30 e 40, né? Então, assim, eles já estavam tentando preparar os seres humanos para a mudança, porque o que acontece é, quando a gente evolui, a gente não evolui só no espírito, a gente evolui no espírito, no perispírito e no corpo. A gente traz a evolução para os seres humanos na Terra. Quanto mais evoluídos a gente vem para cá, mais o corpo humano tem que se adaptar, porque o nosso corpo humano também era muito atrasado em comparação com a vida que existe em outros planetas, né? Que eu estou agora comparando com... que a gente tem que comparar com algo, né? Quando a gente fala, não está evoluindo em relação ao quê? Não está evoluindo em relação a vidas mais avançadas em outros planetas. Hoje em dia, a gente já tem a informação de que a vida nesses outros planetas, não só o corpo é mais evoluído, é diferente, o sistema digestivo é um pouco diferente, é um pouco mais avançado, mas ninguém se alimenta de carne ou de nenhuma das secreções que saem dos animais. A gente tem que lembrar que são secreções o que a gente está comendo dos animais, né? Quando falam... Por isso que eu não falo de vegetarismo. Vegetarianos ainda comem todos os laticínios, ovo e mel. Laticínio é o leite materno do animal. É uma secreção. O ovo é a menstruação da galinha. É uma secreção. E o mel é o vômito da abelha. E é também o alimento dela, né? Então, assim, essas são secreções dos alimentos, dos animais, não é alimento, né? Só que a gente... Eu vou botar uma tarde aqui, não assista esse vídeo na hora do jantar. Só que a gente... por isso que é bom fazer às 8, que tomara que seja o antes ou depois, né? Mas a internet... Pois é, na internet. Mas o importante é que o nosso corpo está mudando. Então, se você olha a genética dos homens das cavernas que tiveram, e você olha a genética da gente, já mudou um pouco, né? Outra coisa que os espíritos estão mandando de mensagens para a gente já faz pelo menos uma década, que eu sei, pelo menos, é que as novas gerações que estão vindo, já estão vindo mais evoluídas. E essa alimentação animal é muito cheia de inflamação e doença, porque quando a gente come a carne animal, a gente não come só a carne, a gente come tudo que veio e que estava na rede sanguínea desse animal, certo? Então, a gente come as inflamações, as doenças, os antibióticos, os hormônios, os remédios, vem tudo isso. E os corpos mais evoluídos não aguentam isso. Então, tem duas coisas que eu queria falar. Uma é que já venham avisando que o nosso planeta era para já estar muito mais evoluído do que está e a gente está atrasado. E um dos motivos da gente estar atrasado é porque tem seres mais evoluídos de outros planetas que eram para vir para cá, para ajudar a gente a evoluir o planeta, a subir a vibração,
ajudar mesmo entre a gente, como se fosse qualquer um de nós, como Jesus fez, como outros avatares, como você disse, fizeram. Eles eram para vir, só que eles não estão conseguindo vir. Porque quando eles tentam entrar no corpo da mãe, que né, seria a mãe, no caso, o corpo da mãe é tão cheio de inflamação, é tão cheio de doenças causadas pela alimentação, que eles não estão conseguindo. É por isso que o índice de aborto natural é um dos mais altos que já existiram na história do mundo, porque eles não estão conseguindo. Então, tem vários médiums implorando as pessoas a serem veganas ou, pelo menos, ficarem veganos enquanto estão grávidas, para esses seres poderem vir. Só que daí, o que eles falam? Quando a criança chegar, ela não vai conseguir se alimentar dessa sua alimentação. Ela vai ter intolerância de laticínio, vai ter alergia de ovo, vai ter problemas sérios de saúde se comer carne, principalmente carne vermelha, mas também carne branca. E os pais não podem forçar, porque se você forçar, não só você põe em risco a vida dessa criança, você também diminui o tempo que ela vai ficar aqui. Então, era essa outra coisa que eu queria falar, que no Espiritismo, isso você pode ver, porque tem vários livros, inclusive do Chico Xavier, que contam histórias sobre isso, que falam sobre isso, que quando a pessoa morre de doenças relacionadas à alimentação, e essas doenças podem ser coisas do tipo... porque existem várias doenças que a gente introduziu no corpo humano que não existiam por causa da alimentação animal. Como, por exemplo, todas as doenças do coração. Não existe colesterol ruim em alimentação. Colesterol ruim é o colesterol que vem do animal. Só existe no animal. Se você nunca come... você nunca come nada que venha de animal a sua vida inteira, você não tem o problema de colesterol ruim, né? Agora, se você já comeu a maioria da sua vida, fica lá, né, no teu corpo. Então, você vai ter que fazer várias coisas para eliminar. Enfim, não é esse ponto que eu quero chegar. Se você tem vários tipos de câncer que são instigados pela alimentação, por exemplo, os de órgãos sexuais. Câncer de mama, ovário, útero e próstata, né? Que são os cânceres mais comuns até que existem. Tem várias outras. Asma, até artrite, osteoporose, tem muita doença. Tem uma lista gigante, se quiser eu dou a lista, porque eu tenho essa lista. Mas, enfim, não importa. Quando você desencarna, por causa de qualquer um desses motivos, se foi causado por causa de alimentação, é considerado suicídio indireto. Então, mesmo você sabendo ou não sabendo, não importa se você está consciente de que você está fazendo isso ou não. Porque, por exemplo, quando a gente fuma um cigarro hoje em dia, a gente está, hoje em dia, consciente de que isso pode ser um suicídio indireto, certo? Porque hoje em dia a gente tem a informação de que cigarro mata. Mas se fosse em 1930, quando a pessoa morreu de fumar cigarro, mas não sabia que o cigarro fazia mal, ainda era considerado suicídio indireto. Com a alimentação animal é exatamente a mesma coisa. Se você come carne vermelha todos os dias ou muito, e todas as outras formas de alimentação animal, e você acabar morrendo com uma doença relacionada a isso, é considerado suicídio indireto. Para mim, como espírita, só de saber isso já seria suficiente motivo para virar vegana, tá? Só estou dizendo isso. Essa é a minha opinião pessoal. Mas, claro que o motivo real de eu ter virado vegana foi por causa dos animais. O que eles passam, Miguel, a gente não faz isso com... A gente não...
imagina isso para os piores inimigos que a gente tem. Por mais que a gente... sabe, o Hitler não está passando por isso, entendeu? É muito absurdo o que a gente faz. É uma maldade. E tem outra coisa interessante do lado espiritual. A gente sabe que os espíritos menos evoluídos, quando eles desencarnam e eles ficam aqui, eles vampirizam a gente por energia, certo? Então eles vampirizam, a gente já sabia que eles vampirizam coisas do tipo quando quando eles eram viciados em droga, eles procuram outros drogados para tentar ter aquela energia, né? Aquela sensação. A gente sabe que eles fazem isso com álcool, quando a gente fica bêbado, a gente atrai, né? Os alcoólatras, ou mesmo os que não eram alcoólatras, eles só querem ter um pouco de prazer, aquele prazer que a gente sente, né? Eles fazem isso com comida também. Isso é uma coisa que eu não sabia até poucos anos atrás. Eles fazem com comida. Se você está tendo um churrasco, né? Ainda mais aí no sul, se está tendo um churrasco, a quantidade de espírito que é atraído é enorme, aparentemente. Eles dizem que é muito grande, porque eles vêm não só pela sensação de prazer quando você consome, mas também pelo cheiro, também por todas essas... E também eles vampirizam o sofrimento do animal. Então, eles, por exemplo, se você for num açougue ou num matadouro e você é vidente, aparentemente tem milhares de espíritos que ficam nesses lugares se vampirizando da energia negativa que veio através do sofrimento de todos os animais que estão lá, porque fica o sofrimento na pele, fica na carne. Então, quando você consome essa carne, você está consumindo não só todas aquelas coisas que eu falei que são ruins, mas você está consumindo essa energia negativa e esse sofrimento que o animal passou, porque fica na carne. Além disso, você está sendo vampirizado por todos esses espíritos nesse momento em que você está não só consumindo, como digerindo, e essa sensação fica um tempo, né? Porque a gente demora para digerir carne, porque não é normal para o nosso corpo digerir carne. Então, carne fica no corpo mais do que 24 horas, às vezes, sendo digerida, porque o estômago e o intestino estão lá sofrendo para conseguir digerir, né? Então, essa sensação pode ficar até dias que você pode estar sendo vampirizado por espíritos e você nem sabe. E a própria necessidade. A própria necessidade, né, passa por isso que o Chico Xavier dizia, melhor não querer ter evidência, né? Muita gente acha nessa questão que se usa a palavra desenvolvimento mediúnico, não é? Que é uma hierarquia, né, de graduação, que você vai se transformando num médium, você vai ganhando, né, a escala. Na verdade, é o contrário. Não no caso do Chico Xavier, é claro, mas no caso da maioria dos médiuns reencarnados, exceções dos missionários, né? Tem os missionários, que o Allan Kardec colocou muito bem, que bem provável não seja no meu caso, obviamente, mas, enfim, aqueles que... Bem provável não, com certeza, né? Mas aqueles que, como nós estamos aí com débitos na história da humanidade devido ao mau uso das nossas virtudes, né, distorcidas, ou numa religião, ou num cargo governamental, né, numa nação, ou tudo isso é lei de causa e efeito. Por isso que Jesus dizia, né, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, né? Então, isso tudo nos traz um pensamento de escolha, porque o que estamos relatando aqui são fatos. Fatos que o médium vê, e o próprio Chico não descrevia, né? O Divaldo Franco vê também, mas o Chico Xavier era mais explícito, outros tantos, né? O Wagner Borges, muitos, né? Que o Chico Xavier disse que via assim os miasmas caminhando pelo chão das casas, assim, quando ele entrava, mas ele tinha, né? E até em algum momento ele pediu para que ele não visse, por exemplo, quando a pessoa ia desencarnar, porque ele via que este fluido vital que nós temos um cálculo quântico de quanto tempo nós vamos ficar para cumprir o mapa reencarnatório.
Então, nesse sentido, filosoficamente, se fala dos encontros com o futuro. Nós precisamos preservar a nossa existência, porque é bem provável que o enigma daquela chave evolutiva reencarnatória que vai nos dar graduação para a próxima etapa evolutiva esteja lá nos 80, nos 90, às vezes na última fração de segundo, por isso que nós somos espíritas, né, contrários à eutanásia, não é? Que é um caso que precisa ser bastante estudado, contra o aborto também, mas porque a transformação, o desabrochar do espírito, ele não é uma soma de pequenos acontecimentos até que haja, né, essa catarse. Dentro disso, né, é preciso dizer, para que a gente tenha a aproximação, o acolhimento, porque há também o caso de muitas pessoas não quererem saber para não se responsabilizar, né? Exato. Mas é por isso que eu deixei bem claro que não importa se você sabe ou não, não importa se é ciente ou não, se você está diminuindo o tempo que você deveria ficar aqui na Terra, você está fazendo algo que age no teu corpo e acaba você desencarnando antes do tempo, é considerado suicídio indireto ou direto, né? Dependendo do que você fez. Mas é suicídio. Não tem como. Então, eutanásia é suicídio. É por isso que a gente sabe muito bem os problemas do suicídio. A gente sabe muito bem que suicídio é o pior deles, né? Claro que o suicídio indireto é menos pior do que o suicídio direto, mas coisas como eutanásia é suicídio. E a gente chama de outras coisas porque é mais fácil de aceitar. Eu tenho muito esse... Depois que eu mudei para a Austrália, palavras têm um significado completamente diferente para mim. As palavras são exatamente o que a gente escolhe para se expressar. Não é o que a palavra realmente significa, na minha opinião. Porque palavra, com uma entonação diferente, tem um significado completamente diferente. Você pode falar um palavrão com carinho e não se sentir ofendido. Você pode falar a palavra maçã com raiva e intensidade e ser muito pior do que um palavrão. Quando a gente fala palavras do tipo eutanásia, aborto, a gente acaba diminuindo a seriedade do ato. A gente botou tanto ênfase na palavra suicídio e na palavra assassinato, mas a gente não pôs em coisas como eutanásia e aborto. A eutanásia é um suicídio e aborto é um assassinato. Claro que eles têm contextos diferentes e têm intenções diferentes e têm consequências diferentes, mas o ato em si é o mesmo. Então, é por isso que quando as pessoas falam... Quando eu explico que as vacas não nascem mais, elas são inseminadas artificialmente, usando um equipamento que os veterinários usam, que em inglês se chama equipamento de estupro. Essa é a palavra. É rape kit. É um equipamento, é um kit de estupro. Quando eu falo isso, as pessoas me param na hora e não deixam eu continuar. Nossa, não fala essa palavra. Não fala estupro. E eu falo, por que não? Aí, quando eu explico o que acontece com a vaca, eu falo, o que você chama isso? Entendeu? A gente está tendo tanto problema em não ouvir coisas. Eu não quero ver. Eu coloco imagens, se eu coloco imagens dos animais sendo mortos, eles falam, eu não quero ver isso. Eu não quero ouvir. Para de me contar, eu não quero saber o que acontece. Só que a gente não ver e não ouvir não deixa de acontecer. A gente não está parando o ato de estar isso acontecendo quando a gente fala, não quero ver, não quero ouvir. Não é? Exatamente. O que a gente tem que fazer? Agir. E ampliar isso, né? Nós temos, para que a gente consiga colocar no Instagram ainda, nós temos 15 minutos, né? São 44 minutos, né? Então é bem rápido, mas nós vamos colocar por capítulos, como temos feito, porque a filosofia vai aos poucos, né, trazendo
Então, vamos considerar, por exemplo, na questão do estudo mesmo, filosófico, que está no Livro dos Espíritos e no Evangelho, mas no Livro dos Espíritos, o mal deve ser combatido de que forma? Né? Também nessa questão do mal que está sendo feito, né, para as categorias diversas, né, animais. Nós não falamos do espírito coletivo dos animais, que impulsiona, né, a evolução dos animais, das categorias, e aos poucos eles vão se desprendendo dos grupos. Nós não falamos, e isso tudo vai ficar, né, para assuntos mais aprofundados, não é? Que, por exemplo, na vida do planeta Marte, que é um pouquinho mais avançado do que no nosso planeta, as coletividades têm uma integração, né, intercâmbios e tal, mas eles são um pouco mais evoluídos. Exatamente, onde os animais passam, né, de uma certa forma, a sociabilizar dentro do nível de consciência que eles têm, né? Então eles têm uma certa interatividade maior, não é? A gente já consegue observar algumas vamos dizer assim, insights, né, de inteligência em alguns animais que parecem deslocados do grupo, né? Você observa, por exemplo, a diferença de um cão doméstico e um cão de rua, né, e etc. Qual é? Até a pergunta seria: os animais têm karma, se eles não têm consciência, a lei de causa e efeito. Então é uma infinidade de questões. Mas só para contextualizarmos dentro da questão espírita, no combate ao mal, como falavas no começo, que sim, é difícil realmente, né, entender, e a questão, por exemplo, né, do parentesco corporal e do parentesco espiritual, que é a questão familiar, que também foi previsto. Veja como o evangelho é amplo, né, psicologicamente calculado por Jesus, e em todas as questões reencarnatórias, o combate ao mal. Porque, por exemplo, né, o que deve ser feito, e para que a gente entenda a justiça divina, né, que é misericórdia. Então, né, é claro que todas essas coisas têm profunda responsabilização do espírito, essas escolhas, não é? Se você não é um completista, que não terminou a encarnação, se você encurtou, como vai ser depois do recomeço, o processo que vai ter, considerando sempre a misericórdia divina, mas são escolhas. Se o mundo vai evoluir, nós escolhemos o mundo que queremos viver, para te passar a palavra. Se nós vamos, né, passar a porta estreita para continuar no mundo pós, né, transição planetária, ou se nós vamos continuar eternamente, né, vivendo, porque nós somos eternos, né, imortais, aliás, não eternos é Deus, infinitos, né, em um outro planeta, porque ninguém morre, não há morte de nenhum espírito. Então, mas aí você vai lá para um outro lugar e começa tudo de novo. É uma escolha, né? Exato. E qual é o maior mandamento do evangelho, né? Segundo o evangelho kardecista? Que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. Nem amar o próximo sem amar a Deus. Esse é o maior mandamento de todo o evangelho, certo? E quem é o próximo? O próximo são todos os seres que têm alma, que têm espírito, certo? Então, essa é, na verdade, a grande lição para a gente. É isso que a gente tem que perceber e aprender. E o que o Emmanuel fala é que a gente tem a obrigação, ele fala assim: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Eles continuam, né, explicando que é para a gente proteger, é para a gente amar, é para a gente ter compaixão, não é para a gente ir e cortar em pedacinhos e comer, entendeu? É aí que tá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que perceber as nossas escolhas diárias, da mesma maneira que em tudo na vida a gente tem que sempre uma escolha, a gente sempre tem que pensar: se eu falar isso, eu vou ganhar algo, se eu gritar com essa pessoa, eu vou ganhar alguma coisa com isso? É necessário? É bom? É ruim? Se eu entrar nessa esquina em vez daquela esquina, tudo na vida é uma escolha, certo? A gente sempre escolhe um caminho. Quando a gente está fazendo supermercado, quando a gente está comendo, quando a gente está comprando alguma coisa, essa é a maior escolha que a gente tem, porque não depende de mais ninguém. Normalmente depende só da gente, a não ser que você seja criança e está sendo alimentada. Mas se você não se você está se alimentando, ou se você está comprando um shampoo, compra um shampoo que não foi
testado em animal que não tem ingredientes animais, entendeu? Hoje em dia, a gente não tem mais a desculpa de que é muito difícil. A gente não está no meio das cavernas. Quando as pessoas falam para mim, a gente vem fazendo isso há centenas de anos. Tá, mas eles, há centenas de anos atrás, eles não eram evoluídos. Não é para isso que a gente está aqui, para evoluir? Se a gente fosse ficar igual, qual seria o mérito disso? Evolução, se fosse fácil, mudança, se fosse fácil, não teria mérito. O mérito está porque não é tão difícil, porque a gente tem que fazer escolhas diárias e a gente tem que fazer escolhas todos os minutos. Então, a diferença é, quando você estiver na próxima vez que você está num supermercado e você olhar, vou comprar um sorvete, compra o sorvete que veio do leite de coco, em vez de comprar o sorvete que veio do leite da vaca, entendeu? Se você... não achou um sorvete? Me fala uma coisa, você vai morrer se você não comer um sorvete hoje? Mas a vaca vai, entendeu? É essa consequência que a gente tem que pensar. Você vai realmente morrer se você ficar sem comer um presunto e queijo? Não, mas teve 2 animais que morreram para você comer aquele presunto e queijo. Teve uma vaca, um bebê vaca que morreu, a mãe vaca e o porco. Na verdade, são 3 animais que morreram para você comer aquele presunto e queijo. Entendeu? Então, é essa noção de consequência que a gente precisa começar a aprender a ter. É gradual? Claro que é. Tudo na gente é um aprendizado. Tudo na gente não é da noite para o dia. Se você errar hoje, tem que ter também compaixão com si próprio para saber que você errou, você não é perfeito. No dia seguinte, faça melhor. É um aprendizado. A gente tem que ser... A palavra-chave para mim é compaixão. Compaixão com a gente, porque a gente está aprendendo e a gente tem que saber que a gente erra também, mas é principalmente compaixão com o próximo e compaixão principalmente com aqueles que não tem como pedir, não tem como implorar, não tem como falar. Por isso que eu defendo mais os animais do que qualquer outro. Eu também sou ativista de direitos humanos, eu também sou feminista, eu também tento ajudar crianças, mas a diferença é que os animais não têm ninguém para defender eles, não tem como falar, não tem como pedir, implorar. Então, se os espíritas principalmente não fizerem algo, quem que vai fazer? Se a gente que já tem a noção de que esses seres são realmente os nossos próximos, são a gente numa evolução passada, são necessários para o planeta, são necessários para a harmonia do planeta, se a gente não fizer alguma coisa com eles, quem vai fazer? É verdade. É preciso não pular, né, os capítulos, não é, da formação espiritual, como você, né, numa universidade, escolher só aquelas cadeiras que te agradam. Exato. E aí se faz muito isso. E é por isso, né, que o Espírito de Verdade, Jesus, trouxe, né, toda a clareza dos evangelhos para concluir, Samadhi, no sentido de que em outros termos também, outros assuntos que nós vamos abordar futuramente também, não só nessa questão, falando sobre o Espiritismo, por exemplo, da mediunidade gratuita, vejo muita gente pulando esse capítulo, né, usando o Evangelho segundo o Espiritismo, até aquele capítulo ali para usar, né, a questão, pulando a parte dos falsos cristos e falsos profetas, né, aí dando cartãozinho de reiki dentro das casas espíritas, né, para poder cobrar uma consulta de reiki que custa R$ 150, né, que é um passe que você dá. Não, mas isso é biológico, então... Com todo respeito ao reiki, mas reiki é uma coisa, o espiritismo é outra, né? Então, então, isso tem muito, e foi previsto também por Jesus Cristo. Então, sabe-se muito bem que é cada um segundo as suas obras, são escolhas. Então, se propor ao assunto não é exigir uma transformação imediata. Promover-se no sentido de estudar, às vezes, né, pode ser um reflexo que vai seguir, não estou dizendo, né, que não seja urgente, é para ontem. Né, agora, né, o net zero, né, tem até frigoríficos dizendo que vão atingir o net zero nos anos 40, só se eles pararem de ser frigorífico, né? Porque não tem como, né? Emissão de carbono, né? Então, emissão de carbono e desflorestamento, é tudo ali, ó. Então tem que se permitir saber. Passar, né, e é muito
importante ter a continuidade, a persistência de se expor, porque é natural, né? Principalmente os que estão próximos cobram, né, uma coerência que às vezes não tem, né? O próximo na hora de ocupar o espaço, né, sempre estão apontando, né, o cisco, né, na trave do outro, quando não há, né, aliás, né, enfim, o certo é, né, quando você tem uma trave te tapando o rosto, né, enxerga o cisco na imperfeição do outro. Para concluir, né, 2 minutos, por gentileza. Bom, para mim, a conclusão para mim é que a compaixão é a palavra-chave que eu sempre uso, mas é tentar se pôr no lugar dos outros seres, né? É a gente tentar realmente imaginar o que todos esses seres estão passando e o que a gente pode fazer todo dia para ajudar, né? Mas também pensar no futuro do planeta, pensar no nosso papel aqui nesse planeta, o porquê que a gente está aqui. A gente está aqui para evoluir, a gente não está aqui para ficar igual e ter prazer e se divertir, entendeu? Claro que ninguém vai ficar aqui sem ter prazer e diversão, mas existem maneiras de ter prazer e diversão sem afetar o próximo. É essa a chave. A gente tem que pensar realmente no próximo. A gente tem que ver quais são as consequências dos nossos atos. A partir do momento que a gente faz algo que está afetando outro ser, não é mais um ato de prazer, é um ato violento, é um ato contra todo o ensinamento espírita. Então, para mim, é isso a mensagem principal, é pensar na consequência de cada um dos nossos atos e tentar fazer escolhas mais inteligentes, pensando na nossa evolução e pensando nos princípios espíritas, o que a gente tem que fazer, né? E que os nossos próximos são todos os seres que têm sentimento, todos os seres pensantes, todos os seres com alma. Não é só os que aparentam igual a você, os que são seus familiares, os que são seus amigos. É todo mundo que está aqui nesse planeta tentando sobreviver. Legal. Muito obrigado. Estamos encerrando, né, com Samadhi Haik ao vivo de Adelaide, na Austrália, a live A Alma dos Animais. Eu falo live, né, mas na verdade é um registro aqui, né, mais uma página, um acervo, porque se popularizou live. Muito obrigado por você que está nos assistindo agora, em qualquer outro momento. Estamos na página Sendo Espírita, mas também reproduzindo na página Harmonia e Luz. Falamos sobre Espiritismo, nós anunciaremos outros assuntos também. Obrigado, Samadhi. Até a próxima. Obrigada a você. Obrigada e boa noite para todo mundo. Boa noite a todos, bom dia aí na Austrália, né? Fique com Deus, a todos, até a próxima. Tchau, tchau.